Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos continuando o livro O Deus Esquecido. Já estamos nos aproximando do final do livro. Sei que não quero fazer apenas o que meus mentores fazem. Também desejo passar tempo com eles. Descobrir que, ao passar tempo com as pessoas a quem respeito, eu me torno mais parecido com elas do que conseguiria apenas tentando fazer o que elas fazem. Grunhir e dizer com os dentes cerrados, eu vou ser mais paciente, não funcionou até agora. E é pouco provável que isso mude. Mas o que provoca mudança efetiva é quando começamos a pedir a Deus que manifeste esse fruto em nossa vida pelo poder de seu Espírito e quando passamos tempo em comunhão com Deus. É bem possível que meu versículo favorito seja Tiago 5,17, que diz: Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente. Não deixe de orar desesperada e corajosamente para que o Espírito opere em sua vida só porque você não é o profeta Elias. Como esse versículo afirma, Elias era um ser humano com uma natureza igual à nossa. Ele era exatamente como eu e você. Sabe qual o segredo dele? Orava com fervor. Você já pensou assim? Estou orando exatamente ao mesmo Deus a quem Elias orou? Acredita mesmo que Moisés, Esther, Davi e Daniel não tinham nenhuma vantagem sobre você em termos espirituais? Na verdade, algumas pessoas argumentariam que você tem a vantagem de poder contar tanto com o Cristo ressurreto quanto com o Espírito que habita sua vida. Deixemos de encarar as mulheres e os homens piedosos da Bíblia como se a oração deles fosse inatingível. Ore com fervor, sabendo que Pedro, Paulo, Maria e Ruth foram homens e mulheres humanos como nós. Tiago 5,17. Sei que tenho a tendência de fugir de situações nas quais preciso de Deus, e acho que isso vale para quase todas as pessoas. É mais seguro evitar situações nas quais precisamos que Deus se manifeste do que confiar por completo nele, correndo o risco de receber o silêncio divino como resposta. Se Elias não tivesse a coragem necessária para confrontar os profetas de Baal naquele dia, se ele não tivesse orado com fervor e coragem, então não teria experimentado o poder de Deus de um modo tão profundo. Em momentos de dúvida, porém, não consigo deixar de pensar: e se Deus não tivesse enviado fogo naquele dia e Elias acabasse se igualando aos profetas de Baal? Como seria? Esse chamado, com certeza, não é para exigir que Deus prove sua existência em toda e qualquer circunstância que produzamos, mas trata-se de um lembrete profundo de que Deus se deleita na ideia de aparecer quando seu povo precisa desesperadamente dele, pois isso significa que ninguém mais pode usurpar sua glória. Penetremos no Antigo Testamento mais uma vez e analisemos a história de Gideão em Juízes 7. Gideão começou com um exército de 32 mil homens fortes. Em vários estágios, Deus reduziu de propósito esse contingente até chegar a 300 homens. Acho que Deus fez isso para que ninguém dissesse: vejam só o que eu fiz. Em vez disso, todos souberam que foi o poder de Deus que venceu o inimigo. Apenas em Deus seria possível um grupo de 300 homens derrotar o maior exército medianita. Deus quer ser louvado pelo que faz em nossa vida. No entanto, se nunca fizermos as orações audaciosas e corajosas, como podemos esperar que Ele responda a elas? Se nunca seguimos Jesus até os lugares onde precisamos dele, como Ele pode aparecer e manifestar sua presença? Será que você pode, a exemplo de Elias e Gideão, dizer que quando as pessoas olham para a sua vida, reagem louvando o nosso Pai? Quando vivo em função de meu poder e de minha força,
confiando somente nos meus talentos naturais para levar a cabo uma tarefa, então as pessoas naturalmente me elogiam pela maneira em que estou vivendo. Mas quando vivo de um modo que exige de mim a dependência do Espírito Santo, elas reagem louvando o meu Pai que está no céu. Quando foi a última vez que você sentiu a mão de Deus? Pergunte a si mesmo. Pense nas oportunidades da sua vida em que recebeu o toque de Deus de uma maneira tão marcante que ninguém jamais poderia convencê-lo de que se tratava de uma mera coincidência. Pode nem ter sido nada do tipo fogo caindo do céu ou uma voz como a do trovão. Talvez apenas o sussurro da esperança quando você se sentia oprimido pela depressão. Ou então, quem sabe você experimentou a presença de Deus por meio da aceitação incondicional de outro ser humano. Ou mesmo teve um vislumbre de algum traço do caráter do Criador durante um pôr do sol que simplesmente fez você parar e adorar. Experimentamos Deus por vários meios, e Ele se deleita em comunicar sua presença e manifestar seu poder a seus filhos amados. O Espírito Santo está presente ao longo de todo o Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento. Acredito nele porque creio no que está escrito na Bíblia. No entanto, mesmo que você não considere o que eu sei sobre o Espírito Santo com base na leitura das Escrituras ou minhas respostas certas sobre ele, ainda assim continuarei crendo. Eu continuaria crendo no Espírito porque testemunhei a ação do Deus Espírito Santo em minha vida e por meio dela, e de maneiras que não tenho como negar ou ignorar. Com certeza, não defendo o completo desprezo às Escrituras para basear tudo apenas na experiência. Contudo, ignorar por completo a experiência, incluindo sua experiência pessoal e a experiência do corpo de Cristo de maneira geral, tanto agora quanto ao longo da história, é uma atitude antibíblica. Se você não conheceu nem experimentou Deus dessas maneiras inegáveis, eu diria que não está vivendo na dependência total dele. Deus se deleita em manifestar sua providência quando seus filhos clamam por seu nome e quando eles confiam totalmente nele para agir, seja nos relacionamentos, seja na batalha contra o pecado, seja na provisão de forças para fazer sacrifícios, seja na persistência diária em termos de fidelidade. Você está vivendo dessa maneira? Ou apenas sobrevivendo pelas próprias forças, por esforço pessoal? Somos uma família. Certa vez, um ex-membro de gangue chegou em minha igreja. Ele usava muitas tatuagens e era muito rude, mas tinha curiosidade de saber como era uma igreja. Estabeleceu um relacionamento com Jesus e parecia disposto a se envolver bastante com a igreja. Passados alguns meses, descobri que o sujeito não estava mais indo à igreja. Quando perguntado por que não ia mais à igreja, ele deu a seguinte explicação: tive a ideia errada do que deveria ser uma igreja. Quando me uni a ela, pensava que seria como me juntar a uma gangue. Veja bem, nas gangues nós éramos apenas legais uns com os outros uma vez por semana. Nós éramos como uma família. Aquilo me matou por dentro, porque eu sabia que ele esperava algo que a igreja deveria mesmo ser. Fiquei muito triste ao pensar que uma gangue poderia representar melhor os conceitos de compromisso, lealdade e família em comparação a uma igreja local. A igreja foi criada para ser um lindo lugar de comunhão, um lugar onde a prosperidade é compartilhada e que quando alguém sofre, todos sofrem juntos. Um lugar onde quando alguém se alegra, todos se alegram também. Um lugar onde todos experimentam amor verdadeiro e aceitação,
mesmo acreditando sinceramente em nossa fragilidade. No entanto, na maior parte do tempo, essa não é, nem de perto, uma descrição adequada para a situação de nossas igrejas. Sem o Espírito de Deus em nosso meio, operando em nós, guiando-nos, vivendo e amando por nosso intermédio, nunca seremos o tipo de pessoa capaz de construir esse tipo de comunidade. Não existe esse negócio de cristão verdadeiro que não tenha o Espírito Santo habitando nele, ou de igreja de verdade sem a orientação do Espírito. É simplesmente impossível. Mas nós, em termos individuais ou coletivos, podemos extinguir ou impedir a ação do Espírito em nossa vida ou por nosso intermédio? Quanto a mim, estou cansado de falar sobre o que devemos fazer, sobre a importância de ajudar as pessoas, de discutir e debater sobre formas de assumir uma atitude radical e fazer sacrifícios. Não quero mais me limitar a falar. A vida é curta demais. Não quero falar sobre Jesus. Quero conhecê-lo cada vez mais. Quero ser como Jesus para as pessoas. Não quero apenas escrever sobre o Espírito Santo. Desejo sentir sua presença em minha vida de maneira mais profunda. Certa vez, a liderança da igreja Cornerstone começara a fazer a pergunta: por que não vivemos como os cristãos da igreja primitiva? Em Atos 2, do 42 a 47, lemos o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A partir dali, iniciou-se um tempo maravilhoso de comunhão, durante o qual nossa liderança colocou tudo aos pés uns dos outros. Entregamos as chaves de nossos carros, de nossas casas e o segredo de nossas contas bancárias. Eles me olhavam nos olhos e diziam: o que é meu é seu. Se alguma coisa acontecer a você, eu o apoiarei e cuidarei de seus filhos do mesmo modo que eu cuido dos meus. Serei seu seguro de vida. E pelo fato de eles terem um histórico de sacrifício genuíno pelo Evangelho, eu acreditei no que diziam. A partir dali, começamos a procurar alguns de nossos amigos na congregação para falar de nosso compromisso com eles. E agora essa mentalidade está se disseminando. Uma nova vida permeia a igreja à medida que as pessoas reforçam o que dizem com seu sacrifício pessoal. Carros e casas foram vendidos ou doados. Férias caras são substituídos com alegria pelo cuidado de uns com os outros. As pessoas estão sendo acolhidas nas casas de seus irmãos na fé, não apenas para refeições, mas para morar ali. Esse é um pequeno exemplo das coisas que acontecem quando as pessoas começam a caminhar no Espírito e pedem a Ele que influencie cada área de sua vida. Acabo de falar a respeito de algo que um pequeno grupo de uma igreja de uma cidade, de um país está fazendo. Como seria se as pessoas começassem a caminhar no Espírito, entregando tudo a Ele? Sonhe um pouco comigo. Isso pode variar um pouco de acordo com a cultura de cada região do mundo. O Espírito Santo orientará os cristãos de Pequim a realizar coisas diferentes das que os irmãos da Inglaterra ou da Argentina farão. Isso é apenas uma pista do que acontece quando começamos a viver, de fato, na dependência do Espírito Santo. Para nós, da Igreja Cornerstone, é apenas o começo.
forte ou forçado. Quando leio o livro de Atos, vejo a igreja como uma força em movimento. Nada podia frustrar o que Deus estava fazendo, como Jesus anunciara. As portas do Hades, inferno, não poderão vencê-la. Mateus 16, 18. A igreja era poderosa e se espalhava como fogo, não porque tivesse um planejamento inteligente, mas porque era um movimento de espírito. Tumultos, torturas, pobreza ou qualquer outro tipo de perseguição não eram suficientes para impedir esse movimento. Não é esse o tipo de movimento do qual todos nós, como igreja, queremos participar? Muito do que vemos hoje é qualquer coisa, mesmo um movimento que nada pode parar. Pelo contrário, ele pode facilmente se desviar do foco por causa de passividade de um pastor ou de uma divisão interna na igreja ou cortes no orçamento. As igrejas construídas pelo esforço das pessoas e não na força do Espírito logo sucumbem quando lhes falta a motivação que só nós podemos oferecer. Passei anos pedindo a Deus para participar de qualquer coisa que eu estivesse fazendo. Quando leio o livro de Atos, vejo pessoas privilegiadas por desempenhar um papel no qual Deus estava fazendo. Por hoje é só, pessoal. Vamos terminar, creio, o capítulo 7 no próximo vídeo. Você que está me ouvindo e ainda não se inscreveu neste canal, por favor, faça agora. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo e, se for possível, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigada, nos vemos no próximo capítulo. Até mais!